Olá, é um prazer estar com você aqui. Adolescentes, a nossa UPA se reúne pelo Zoom a partir das 18 horas. E jovens, a UMP tem o Connect, também pelo Zoom, a partir das 20 horas. As duas programações ocorrem sempre aos sábados. Para mais informações, entre em contato com o pastor Jefferson ou com o Sóstenes, presidente da UMP. Já estamos de volta de forma presencial com a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro de Atos com o tema 30 anos que mudaram o mundo. Uma série de aulas imperdíveis. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas, em sala única no templo. Aos domingos, das 8 às 8h30, antes da Escola Bíblica Dominical, nós temos duas programações muito especiais e muito abençoadas para você. Homens e mulheres em oração, reunidos ao mesmo tempo, porém em salas separadas nas dependências da nossa igreja, com o intuito único de orar e buscar ao nosso Deus. Adolescente, jovem, você também tem Escola Bíblica Dominical, através do aplicativo Zoom. Entre em contato com o pastor Jefferson ou Sóstenes, presidente da mocidade, para receber o convite. É logo após a abertura aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, Deus te abençoe. As aulas da nossa Escola Bíblica Infantil estão de volta aqui no nosso canal do YouTube no domingo a partir das 9 horas. As turmas são maternal, jardim, primário e juniores, a faixa etária de 1 a 11 anos. Fiquem ligados! Você sabe o que é link na bio do Instagram? É um link onde você encontra várias informações sobre a nossa igreja. Formulários, avisos, programações e você também tem acesso a todas as nossas plataformas digitais. E você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, @segundaipud. Lá tem avisos diários e também mensagens que falam diretamente ao seu coração. E lembrando, ative o sininho para que sempre que houver alguma postagem, você receba notificação no seu celular. Toda quarta-feira, a partir das 19h30, temos estudo bíblico aqui no nosso canal do YouTube. Estamos apenas de forma online, mas, se Deus quiser, logo logo voltaremos presencialmente. Curta a nossa fanpage no Facebook e, claro, curta, comente e compartilhe todas as nossas postagens. E não deixe de seguir o nosso perfil no Twitter, @segundaipud. Você já é inscrito no nosso canal aqui do YouTube? Ainda não? Bom, é fácil. É só clicar nesse botão vermelho aqui do seu lado direito, inscrever-se, e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, para receber uma notificação sempre que algum conteúdo for postado. E claro, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Todas as nossas programações são transmitidas aqui. Interaja com as nossas redes sociais. Curta, comente e, claro, compartilhe. O mundo está cada vez mais digital. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês o retorno presencial dos cultos de celebração. No dia 13 de junho, às 17 horas e às 19 horas. Participe conosco e celebremos a Jesus. A nossa programação já vai começar. Deixe o seu celular no silencioso. Aproveite esse tempo. Deixe que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração. Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. Não viva com medo, apesar dos dias difíceis. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Assim como o povo de Israel foi encorajado por Deus, em nossas aflições, o nosso Deus está conosco. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele que nos sustenta com a sua boa mão de graça e misericórdia. Por gentileza, feche seus olhos, nós vamos orar neste momento. Deus, louvado seja o teu nome. Reconhecemos o Senhor, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu senhorio. Nós só temos a te render graças e louvores. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós somos miseráveis, pecadores que carecemos do Senhor. Tem misericórdia de nós. Reconhecemos que o Senhor está conosco. Em meio às nossas aflições, é o Senhor quem nos fortalece. É o Senhor quem nos ajuda. E é o Senhor quem nos sustenta com graça e misericórdia. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus soberano. É isso, Deus, que te louvamos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Neste momento nós vamos estar louvando e glorificando ao nome do Senhor, juntamente com o ministério de louvor. Louve ao Senhor. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo, ele
nosso mundo brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu,
Glória a Deus, nós nos rendemos ao Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6. Livro de Isaías, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6. A palavra do Senhor nos diz: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso é o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra, exulta e júbila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O povo de Israel, ele agradeceu e ele louvou ao Senhor pelas misericórdias estendidas. Da mesma forma que possamos agradecer e louvar a Deus pelas suas misericórdias, pela sua providência diária para conosco, nos sustentando, nos fortalecendo, nos ajudando, provendo então a nossa vida, o nosso emprego, provendo então o pão diário para cada um de nós. Que possamos agradecer. E nesse momento nós vamos estar devolvendo aquilo que é do Senhor, os dízimos e as ofertas. E vamos estar louvando e agradecendo a Deus também nesse momento. E nesse momento os irmãos vão poder entregar os seus dízimos e suas ofertas a partir então de uma transferência bancária. Que Deus continue abençoando cada um dos queridos. E que possamos louvar e agradecer a Deus em todos os momentos. Louve e agradeça ao Senhor, mais uma vez, juntamente com o ministério de louvor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
Amém. O Senhor, Ele é o nosso bom pastor. Vamos orar agora nesse momento, pelos dízimos, pelas ofertas, agradecer a Deus pela recuperação da saúde de nossos irmãos. Feche os seus olhos e vamos orar neste momento. Deus, muito obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que foram entregues para a tua casa. Que em nome de Jesus, o Senhor continue a cuidar de cada um dos dízimos, das ofertas, que possam continuar sendo aplicados para engrandecimento do Senhor, glorificação do teu nome, Pai. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, pela recuperação da saúde de cada um deles. Louvado seja o Senhor, que o Senhor continue a sustentar, a fortalecer a fé deles em Cristo Jesus. É isso que nós te agradecemos e louvamos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e irá continuar fazendo, para a tua honra, glória e louvor para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por gentileza, irmãos, abra a palavra do Senhor neste momento, na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu vier na carne, traz fruto para o meu trabalho. Já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e que é eficaz. Queremos te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo possa, neste momento, aplicar esta palavra em nossos corações, em nossa vida,
para que haja mudança em nossa vida, visando unicamente a honra, a glória e o louvor ao Senhor. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vivendo sem medo do amanhã, em tempos difíceis. Uma das narrativas mais dramáticas da história é a de José. José, o filho de Jacó. Seu pai o amava muito e os seus irmãos sentiam ciúme dele. Eles queriam então matá-lo, porém decidiram vendê-lo como escravo. José ele foi levado para o Egito, onde se tornou um escravo que usufruía a confiança de seu senhor, Potifar. Até que a sua mulher o acusou falsamente de ter deitado com ela. Então José foi jogado na prisão. Passado um bom tempo, José ele foi trazido para interpretar os sonhos de Faraó, o rei do Egito. Bem-sucedido, Faraó o pôs à frente de seu projeto para aliviar o período de fome que se anunciava. E José, então, ele se viu vendendo trigo a seus irmãos. Toda a família sobreviveu à fome e estabelecera no Egito. Após a morte de Jacó, o seu pai, os seus irmãos ficaram então preocupados o que José faria com eles. Se queria então vingar-se deles. Os irmãos então abordaram a José, contando que Jacó lhe dissera para que pedisse perdão para José. Meus irmãos, a resposta de José é uma das declarações de fé memoráveis de uma pessoa que caminhava com Deus. José, então, ele disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E José continuou a cuidar de todos. O apóstolo Paulo, ele demonstra, nesse texto lido, essa mesma confiança de José. Ele vivia então com uma caminhada de fé no Deus soberano. Mesmo quando tudo parece dar errado aos olhos humanos, Deus tem os seus propósitos eternos. Ele transformou o mal em bem de José. Ele transformou o mal em bem de Paulo. E Ele transforma o mal em bem nas nossas vidas para a glória dEle. Sim, o apóstolo Paulo, servo de Cristo Jesus, ele escreve esta carta aos Filipenses em 61 depois de Cristo. Ele é um prisioneiro otimista em Roma, que aguarda então o seu julgamento. A igreja de Filipos, ela queria saber o que é que aconteceria com Paulo, se ele seria condenado ou se ele seria absolvido. Que tragédia esta prisão representava para ele por causa do Evangelho. Era o que pensava muitos deles. Todavia, essa não era a posição do apóstolo Paulo. Paulo, mesmo preso, algemado a um soldado da guarda pretoriana, Atos capítulo 28, versículo 16. Ele então transborda de alegria e ele encoraja os crentes de Filipos a continuarem a caminhar, a avançar no Evangelho. Para Paulo, a pergunta não era o que irá me acontecer, mas sim até que ponto a causa do Evangelho será afetada por o que irá me acontecer. Para Paulo, a sua resposta era: a causa, ela não está sendo retardada, mas a causa está sendo enriquecida com a minha prisão. Paulo, então, ele escreve acerca do Evangelho, acerca da mensagem de Deus, acerca de Jesus, da boa notícia, do Senhor e do Salvador. Ele se voltava então para o trabalho cristão,
Ele se voltava então para o avanço do Evangelho. Ele se voltava então para anunciar Jesus em todo o tempo. Ele não se importava, meus irmãos, com as circunstâncias que ele estava vivenciando, contanto que Cristo fosse anunciado. De onde vem a segurança do apóstolo Paulo? Observaremos 3 fatos que o apóstolo Paulo aprendeu e que são úteis para as nossas vidas. Vivendo sem medo do amanhã em tempos difíceis. Mas como é possível o servo de Cristo, ele olha para o passado sem tristeza em seu coração? Por gentileza, acompanhe, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo, então, ele acalma o coração dos irmãos filipenses. Ele acalma, então, o coração dos crentes de Filipos. Paulo, ele não está focado em seu sofrimento. Paulo, ele não está focado em seus sentimentos. Paulo, ele não está lamentando. Ele não está chorando. Mas Paulo está focado no que Deus está fazendo pelos outros através do seu sofrimento. Ele escreve aos amigos de Filipos: aquietem, se tranquilizem. Ele está vendo então a oportunidade do anúncio do Evangelho. E ele diz que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esta era a certeza do apóstolo Paulo. Ele não estava triste em meio à sua situação. Mas que coisas aconteceram com o apóstolo Paulo, para então ele relatar esta afirmação? Paulo, meus irmãos, ele foi perseguido em Damasco, quando ele pregava sobre Jesus, que é o Cristo, o Senhor. Ele foi então rejeitado em Jerusalém. Paulo, ele foi esquecido em Tarso. Paulo, ele foi apedrejado e arrastado como morto na cidade de Listra. Ele foi preso e açoitado na cidade de Filipos. Perturbado em Tessalônica e em Bereia. Chamado de tagarela em Atenas. Preso em Jerusalém. Paulo, ele enfrentou um naufrágio indo a Roma. Mordido por uma víbora em Malta. E ele chegou preso na cidade de Roma. Longe de se sentir triste, Paulo então ele está fortalecido pelo Senhor. Paulo então ele está com o único foco de que Cristo fosse anunciado. Paulo ele diz aos filipenses que essas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As boas novas de salvação por Cristo, que morreu pelos nossos pecados, por todo aquele que crê no Senhor Jesus como suficiente Salvador. Outros homens de Deus também foram conduzidos pelo Senhor em meio às suas adversidades. José, lançado na cisterna, não parou de glorificar a Deus. Josafá, ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, orou, louvou e agradeceu a Deus. Jó, privado de filhos e bens, sabia que o Redentor vive. Jeremias, lançado numa cisterna lamacenta, ele disse: grande é a tua fidelidade, Senhor. Pedro e João, presos, mas anunciadores de Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus, crucificado, por meio da cruz, vence a morte, Satanás, levando todo crente a dizer: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E hoje você, conduzido pela boa mão de Deus,
com graça e misericórdia. Susana Spurgeon, ela foi a esposa de Charles Spurgeon, britânico e teólogo. Quando eles eram recém-casados, ela desenvolveu uma enfermidade crônica. E indicava que o seu ministério era para encorajar e orar pelo marido. Além disso, Deus ele colocou em seu coração o desejo de compartilhar os livros do seu marido com pastores que não tinham condições financeiras para comprar aqueles livros. Essa obra de fé equipou diversos pastores. E mesmo sem ela sair de casa, Susana Spurgeon supervisionou todo esse ministério. Apesar de nossos sofrimentos, Deus ele deseja que os seus filhos levem a mensagem de Cristo às pessoas, em todo o tempo. Meus irmãos, o nosso sofrimento ele não acrescenta a obra de Cristo, pois o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi perfeito e pleno. As nossas lágrimas e dores contribuem não para a eficácia do Evangelho, mas para o avanço do Evangelho, para que então outras pessoas possam ouvir falar de Cristo Jesus. O Deus soberano, Ele usa conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme os seus planos eternos, para que em nosso sofrimento outras pessoas possam ouvir do Evangelho de Jesus. Assim, vivamos como o apóstolo Paulo, olhando para o passado, não com tristeza no coração, mas desde que Cristo ele seja anunciado. Nós então observamos a mensagem de Jesus, em que no Senhor encontramos paz, perdão e salvação. Observe o quanto que Deus preservou a sua vida, e o quanto que o Evangelho avançou para a glória do Senhor. Entenda que mesmo em meio ao sofrimento, não percamos a oportunidade de testemunhar de Jesus com as nossas vidas para a glória dele. A boa mão de Deus guiou o nosso caminho e então, em meio aos nossos sofrimentos, estavam incluídos nos planos eternos do Senhor. Vivamos sem medo do amanhã, em tempos difíceis. Mas como é possível o servo de Cristo, ele olha para o presente com alegria em seu coração? Note, meus irmãos, que Paulo, ele está feliz. Ele pensava como o seu sofrimento poderia contribuir para o avanço do Evangelho. Por causa das suas cadeias, a quem ele alcançou. Observe, por gentileza, versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Por meio então do apóstolo Paulo, o Evangelho ele avança. E nós observamos que por causa das suas cadeias, a guarda pretoriana ouve falar do Senhor. Paulo ele vivia sob vigilância constante. Atos capítulo 28, versículo 16. Os soldados notavam como era a postura do apóstolo Paulo em meio aos seus amigos, quando o visitavam, ou a Deus em suas orações, ou a eles próprios. Paulo ele sente-se animado, porque Cristo tornou-se conhecido a guarda pretoriana. O apóstolo Paulo também, ele se sente animado, porque os crentes de Roma foram despertados e engajados à pregação do Evangelho. Os crentes então, eles estavam agora pregando com confiança, vigor, entusiasmo no Senhor. Lembre-se que só no Senhor Jesus
nós então somos motivados à obra da evangelização, a fim de que o nome do Senhor seja anunciado e glorificado em todo o tempo. Acompanhe, por gentileza, versículos 15 ao versículo 17. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Os homens ditos por Paulo, eles anunciavam Cristo. Sim, eles pregavam fielmente a palavra. Contudo, eles pregavam Cristo, mas com a motivação errada em seus corações. Desta maneira, o apóstolo Paulo, ele está dividindo os pregadores de Roma em dois grupos. Primeiro, os que anunciavam Cristo por inveja, versículo 15. Existia uma igreja antes do apóstolo Paulo ir a Roma. Com a sua chegada, despertou naqueles líderes inveja do apóstolo Paulo. Também existia um outro grupo, os que anunciavam Cristo por amor a Ele. Aqueles que tinham amor por Cristo e defendiam então o Evangelho, o reino de Deus. Isto mesmo, uns pregavam a Cristo por inveja, por egoísmo, e outros pregavam a Cristo por amor a Ele em todo o tempo. Mas, qual foi a reação do apóstolo Paulo quanto aos seus opositores do Evangelho? Observe, por gentileza, versículo 18. Paulo então ele diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo seja pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. O apóstolo Paulo está dizendo que não importava, ele sempre se alegrava. O apóstolo Paulo ele está indiferente aos seus ataques, aos ataques dos seus opositores do Evangelho, pois a sua pregação, a sua preocupação era a pregação em Cristo Jesus. Esse fato, sim, enchia o coração do apóstolo Paulo de alegria. Note que Paulo ele não está alegre com os críticos egoístas, mas com o fato de que pregavam a Cristo Jesus. Paulo ele não se importavam se alguns eram a favor dele ou se eram contrários a ele. O crucial era a pregação de Cristo Jesus. James Packer foi um inglês, servo de Deus. Dedicou-se então ao ensino da palavra de Deus. Packer, em seu livro Teologia Concisa, ele descreveu sobre a nossa missão em Cristo Jesus. Ele disse: Jesus, o Senhor da igreja, deu a ordem para marchar, individual e coletivamente. Todo o povo de Deus está agora no mundo a serviço do Rei Jesus. Jesus ele deve ser proclamado em toda parte como Senhor e Salvador da nossa vida. E o convite de Deus para encontrar vida ao voltar-se para Cristo com arrependimento e fé deve ser estendido ao homem. Anunciemos a boa notícia de Jesus em todo o tempo. Meus irmãos, seja qual for a situação que você esteja passando nesse momento, saiba que Deus ele usa de nossa conduta em meio ao sofrimento para mostrar Jesus a quem está em nossa volta. Alegre-se, esteja contente, satisfeito, testemunhe de Jesus em todo o tempo. Ele é o Senhor da igreja, Ele nos deu a ordem de anunciá-lo. Não nos preocupemos com o que os críticos falam a nosso respeito, mas que possamos fazer feito o apóstolo Paulo,
pregar a Cristo em todo tempo, em qualquer circunstância, para a glória de Deus. Assim, o evangelho ele avança de pessoa a pessoa, de cidade a cidade, de país a país, para a glória do Senhor. Não perca tempo de falar de Cristo aos seus amigos e aos seus vizinhos, para a glória de Deus. Vivendo sem medo do amanhã, em tempos difíceis. O servo de Cristo, ele olha para o futuro com esperança em seu coração. Paulo, ele é um prisioneiro, mas o futuro não o amedrontava. Paulo, ele não sentia medo com o amanhã, com o seu futuro. A morte para Paulo não era o fim, pois tinha esperança, uma recompensa gloriosa, a vida eterna com Cristo Jesus. Irmãos, morrer não é ir ao sepulcro, mas é partir para estar com Jesus. Paulo lhe demonstra essa confiança em sua libertação da prisão, por duas razões. Versículo 19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo aqui, ele demonstra a sua confiança na libertação da sua prisão, pela súplica dos crentes de Filipos para com ele, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. O mesmo Espírito que sustentou Jesus em suas provações, fará que todas as coisas cooperem para o bem de Paulo. É o mesmo Espírito que nos ajuda em meio ao nosso sofrimento. O Espírito Santo nos socorre em todo o tempo para a glória de Deus. No versículo 20, nós observamos que Paulo ele tinha esperança em seu coração. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo, então, ele tinha esperança. A esperança do apóstolo Paulo estava no Senhor. Ele fixava sua mente e seu coração no Senhor. A expectativa que será Cristo engrandecido no seu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Mas como ele esperava que acontecesse? Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sim, o morrer ele é ganho. O viver é Cristo significa ter a humildade de Jesus, conhecê-lo cada vez mais, alegrar-se nele, viver para a sua glória. O morrer é ganho, significa estar com Cristo Jesus. A morte será um acesso a um conhecimento pleno, serviço mais dedicado, alegria abundante em Cristo Jesus. Por que temer a morte? O apóstolo Paulo agora ele lida com uma tensão. Versículo 22. Ele disse: entretanto, se eu viver na carne, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo, então, ele lida com uma tensão: permanecer e ficar com os crentes de Filipos, ou partir e estar com Jesus. Note que o apóstolo Paulo, ele tinha um único objetivo: fazer Cristo conhecido, glorificado, magnificado, também por meio da sua vida. Cristo será engrandecido na minha morte, se para mim morrer for lucro. Por quê? Porque Cristo é o lucro. Versículo 23. Tendo desejo de partir e estar
com Cristo Jesus, que é incomparavelmente melhor. Irmãos, ao partirmos, estaremos com Jesus, e isto é um ganho, isto é lucro. Por que viver com medo do amanhã? Por que viver em meio à angústia do amanhã? Por que viver com medo do futuro? Por que viver com medo da morte? Paulo ama Cristo e ele também ama os filipenses. Ele sabe que tem ministério com eles. Paulo ele não tem medo da morte, mas por causa dos crentes de Filipos, ele continua dizendo: é mais necessário permanecer vivendo. Mas qual o motivo? Versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Paulo, então, ele contribuiria para o crescimento, para o conhecimento, para o amor de Cristo Jesus para com os crentes ali da igreja de Filipos. Note que, se Paulo fosse libertado da prisão, tendo a oportunidade de rever os filipenses, Paulo então ele haveria motivo, versículo 26, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo então, ele tem motivo de gloriardes em Cristo pela presença de rever os crentes novamente de Filipos. E os filipenses também eles ficariam felizes, agradeceriam a Cristo. E toda a evidência histórica indica que firme a esperança do apóstolo Paulo se cumpriu, pois foi posto em liberdade, visitou os filipenses mais uma vez, conforme descrito nos versículos 27 ao versículo 30. John Piper, em seu livro Plena Satisfação em Deus, diz que o comum entre o viver e o morrer é que Cristo ele é o mais supremo tesouro que possuímos. Quer vivamos ou quer morramos, Cristo ele é louvado, magnificado, como tesouro glorioso, quando ele se torna o nosso prazer. Se vamos louvá-lo e magnificá-lo, não ousemos ser indiferentes quanto a se valorizamos e encontramos prazer nele. Irmãos, a nossa esperança está em Cristo Jesus. A gloriosa certeza que estaremos com o Senhor Jesus. A busca por satisfação nele deve ser o nosso prazer e o nosso dever em todo o tempo. O Evangelho, ele avança. Então, de pessoa a pessoa, e o Evangelho avança, transformando os nossos corações. E Deus ele usa do sofrimento para avançar o Evangelho em nós. E respondemos a Deus em arrependimento e fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, não precisamos viver com medo do amanhã, do futuro, da morte, pois a nossa esperança, a gloriosa certeza está em Cristo Jesus. Não precisamos temer a morte física, pois Jesus ele venceu a morte e vive agora para nos amparar quando partimos deste mundo para o lugar preparado para nós no vindouro. O crente então ele se alegra com Cristo nesta vida e não será privado ao término dos seus dias, pois Cristo está vivo e podemos crer no amanhã. Ele vive, temor não há. Sabemos que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor e Salvador, Jesus, que vivo está. Irmãos, não tenha medo, estaremos com Cristo Jesus. Paulo ele demonstrou essa mesma confiança de José, como relatado no início.
Paulo, então, ele tinha uma confiança de fé no Deus soberano. Mesmo quando tudo parece dar errado aos nossos olhos, aos olhos humanos, Deus, ele tem os seus propósitos eternos para a glória dele. Não viva com medo, mesmo em meio aos dias difíceis. Para os que estão em Cristo, a morte não é o fim, mas a recompensa gloriosa da vida eterna com o Senhor Jesus. Por que temer o amanhã? Morrer é partir para estar com Cristo Jesus. Meus irmãos, vivamos sem medo do amanhã em tempos difíceis. Como é possível? O servo de Cristo, ele olha para o passado sem tristeza em seu coração e ele descansa na soberania de Deus. O servo de Cristo, ele olha para o presente com alegria e então confia na providência de Deus. E o servo de Cristo, ele olha para o futuro com esperança, com fé e gloriosa certeza que estará com o Senhor Jesus em todo o tempo. Por gentileza, nesse momento, feche seus olhos. Ore ao Senhor nesse momento. Fale com o Senhor, aonde você estiver neste momento. Se você já se rendeu aos pés de Cristo Jesus, alegre-se nele em todo o tempo. Continue confiando no Deus da providência, no Deus soberano. Se você ainda não conhece a Cristo, se você ainda não se rendeu aos pés de Jesus, arrependa-se dos seus pecados. Reconheça Jesus como Senhor e suficiente Salvador da sua vida. E assim possamos viver continuamente na dependência do Senhor, não temendo o amanhã, porque o Senhor está conosco em todo o tempo para a glória dEle. Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós só temos a Te agradecer, porque é o Senhor que vai ao nosso encontro, é o Senhor que nos resgata das trevas para a luz, e o nosso coração só então transborda de alegria, porque nós sabemos que o viver é o Senhor, e o morrer é lucro, porque nós estaremos também com o Senhor. Continua, Senhor, a encorajar, a fortalecer a fé dos meus irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor continue a estender a Tua boa mão de graça e misericórdia sobre as nossas vidas. E nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem concedido para cada um de nós. Confiamos na Tua poderosa mão e continua, Pai, abençoando todas essas pessoas que estão nessa transmissão, provendo então uma semana abençoada com o Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e que você possa ter uma semana abençoada com o Senhor Jesus. Olá, é um prazer estar com você aqui. Adolescentes, a nossa UPA se reúne pelo Zoom a partir das 18 horas. E jovens, a UMP tem o Connect, também pelo Zoom, a partir das 20 horas. As duas programações ocorrem sempre aos sábados. Para mais informações, entre em contato com o pastor Jefferson ou com o Sóstenes, presidente da UMP. Já estamos de volta de forma presencial com a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro de Atos com o tema 30 anos que mudaram o mundo. Uma série de aulas imperdíveis. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas, em sala única no templo. Aos domingos,
das 8 às 8h30, antes da Escola Bíblica Dominical, nós temos duas programações muito especiais e muito abençoadas para você. Homens e mulheres em oração, reunidos ao mesmo tempo, porém em salas separadas nas dependências da nossa igreja, com o intuito único de orar e buscar ao nosso Deus. Adolescente, jovem, você também tem Escola Bíblica Dominical, através do aplicativo Zoom. Entre em contato com o pastor Jefferson ou Sóstenes, presidente da mocidade, para receber o convite. É logo após a abertura aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, Deus te abençoe. As aulas da nossa Escola Bíblica Infantil estão de volta aqui no nosso canal do YouTube no domingo a partir das 9 horas. As turmas são maternal, jardim, primário e juniores, a faixa etária de 1 a 11 anos. Fiquem ligados! Você sabe o que é link na bio do Instagram? É um link onde você encontra várias informações sobre a nossa igreja. Formulários, avisos, programações e você também tem acesso a todas as nossas plataformas digitais. E você ainda não segue o nosso perfil no Instagram? @segundaipud. Lá tem avisos diários e também mensagens que falam diretamente ao seu coração. E lembrando, ative o sininho para que sempre que houver alguma postagem, você receba notificação no seu celular. Toda quarta-feira, a partir das 19h30, temos estudo bíblico aqui no nosso canal do YouTube. Estamos apenas de forma online, mas, se Deus quiser, logo logo voltaremos presencialmente. Curta a nossa fanpage no Facebook e, claro, curta, comente e compartilhe todas as nossas postagens. E não deixe de seguir o nosso perfil no Twitter, @segundaipud. Você já é inscrito no nosso canal aqui do YouTube? Ainda não? Bom, é fácil. É só clicar nesse botão vermelho aqui do seu lado direito, inscrever-se, e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, para receber uma notificação sempre que algum conteúdo for postado. E claro, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Todas as nossas programações são transmitidas aqui. Interaja com as nossas redes sociais. Curta, comente e, claro, compartilhe. O mundo está cada vez mais digital. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês o retorno presencial dos cultos de celebração no dia 13 de junho, às 17 horas e às 19 horas. Participe conosco e celebremos a Jesus.